Você já se sentiu perdido, como se ninguém enxergasse sua dor, e como se tudo o que você tentasse simplesmente não andasse? Como se o céu tivesse fechado sobre a sua cabeça e as orações batessem no teto? Ei, isso não é coincidência. É exatamente nesse momento, quando tudo parece fora de lugar, que Deus começa a mover as peças que vão transformar completamente a sua vida. E hoje, essa palavra que você está prestes a ouvir pode ser o divisor de águas que você tanto espera. Não é exagero. Se você ouvir com atenção e deixar essa mensagem entrar no seu coração, vai sentir a presença de Deus renovando sua fé, trazendo direção, abrindo caminhos e liberando provisão onde antes só havia desespero. Muita gente passa pela vida se arrastando espiritualmente, sem saber que uma mudança verdadeira só acontece quando confiamos totalmente em Deus. Neste vídeo, eu vou te guiar por um caminho de revelações espirituais que tem transformado vidas e vai transformar a sua também. Vamos falar de oração, de como Deus age na restauração, de como Ele nos cobre com honra, nos dá vitória e caminha conosco mesmo quando tudo parece ruir. E se você acha que essa mensagem não é para você, é justamente a sua alma que mais precisa ouvir isso hoje. Agora, antes da gente continuar, você sabia que a maioria das pessoas que assiste aos vídeos aqui do canal ainda não se inscreveu? Pois é. Se você crê em Deus e quer continuar recebendo palavras que alimentam sua alma, se inscreve agora mesmo. Não deixa para depois. A bênção de hoje pode estar a um clique de distância e o próximo conteúdo pode ser exatamente o que você precisa ouvir na hora mais difícil. Então, fica até o final, porque eu tenho algo poderoso para te entregar. Algo que vem do céu direto para o seu coração. É fácil confiar quando tudo vai bem. Quando o salário cai na conta, a saúde está firme e os relacionamentos estão em paz, a confiança em Deus parece quase automática. Mas, e quando as portas se fecham, quando o diagnóstico médico é assustador, quando o coração está cansado de esperar, é nesse momento que a verdadeira confiança nasce, aquela que não depende do que se vê, mas do que se crê. Como está escrito em Provérbios 3, 5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. João, um jovem de fé simples, aprendeu isso na prática. Perdeu o emprego, foi deixado pela noiva e ainda assim continuou orando, crendo que a presença de Deus estava com ele, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Essa fé que não vacila, essa confiança que se mantém firme mesmo sem respostas imediatas, é uma chave poderosa no mundo espiritual. Porque quando você solta o controle e entrega a direção da sua vida a Deus, você não perde, você finalmente começa a vencer. E veja, confiar em Deus não é uma teoria bonita, é uma prática diária. É abrir mão da ansiedade e dizer com sinceridade: Senhor, eu não entendo, mas confio. Não é negar a dor, mas é crer na provisão mesmo quando a despensa está vazia. É declarar vitória mesmo enquanto ainda se está no vale. É nessa confiança profunda que nasce a honra que vem do alto, aquela que o mundo não pode dar nem tirar. José, filho de Jacó, foi traído, vendido, esquecido, mas nunca deixou de confiar. E no tempo certo, Deus o exaltou. Não foi da noite para o dia, mas foi na hora exata. Assim também é contigo. Se você se recusar a negociar sua fé e continuar buscando a direção divina com oração, Deus vai te conduzir a um tempo de restauração, onde tudo aquilo que foi perdido será devolvido com honra. Então, respira fundo e não solta da mão dele, porque a confiança é o fio invisível que te liga ao céu. E esse fio nunca se rompe, mesmo que tudo ao redor pareça desabar. A fé inabalável não é aquela que nunca teve dúvidas, mas sim a que sobreviveu às dúvidas e permaneceu firme.
É como uma árvore que já enfrentou vendavais, mas suas raízes são tão profundas que continua de pé, mesmo quando tudo ao redor foi arrancado. Foi isso que Jesus elogiou no centurião romano em Mateus 8:10, quando disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A fé daquele homem não se baseava em sinais, mas em convicção. Ele disse: Dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Veja a força disso. Ele nem precisava ver com os olhos, porque já via com o Espírito. E essa é a fé que transforma o impossível em testemunho. João, nosso irmão de encaminhada, aprendeu isso após orar durante anos por sua mãe doente. Mesmo quando os médicos disseram não tem jeito, ele declarou: Deus ainda tem a última palavra. E foi justamente nesse lugar de certeza silenciosa que o milagre aconteceu. A fé inabalável não é barulhenta, ela é sólida, mas essa fé não se constrói da noite para o dia. Ela nasce na intimidade com Deus, cresce no solo da palavra, é regada pela oração e floresce quando o coração escolhe crer mesmo sem compreender. Daniel orava 3 vezes ao dia e não se curvou diante do decreto do rei, porque sua fé estava ancorada no eterno. E ainda que os leões tenham rugido, Deus o guardou. Fé inabalável não é ausência de luta, é presença de firmeza. É olhar para o mar revolto, como Pedro olhou, e ainda assim dar o primeiro passo. E mesmo se afundar, é saber que a mão de Jesus está estendida. Por isso, nunca despreze os dias difíceis, são eles que moldam a tua fé. Quando você continuar crendo, mesmo chorando, mesmo cansado, mesmo sem forças, aí sim você está mais perto da vitória do que imagina, porque a fé que resiste ao fogo é a que mais brilha quando sai dele. Então firme-se, fortaleça-se, porque a tua fé pode até ser testada, mas se for inabalável, será também recompensada. A oração constante é como o fio invisível que nos mantém ligados ao céu. É o suspiro da alma que se recusa a viver desconectada de sua fonte. Muitos pensam que orar sem cessar, como Paulo nos ensinou em 1 Tessalonicenses 5:17, é viver de joelhos o dia inteiro. Mas, na verdade, é viver com o coração voltado para Deus em todo o tempo. É conversar com o Senhor enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto enfrenta as angústias da vida. João, ao compreender isso, passou a transformar sua rotina em altar. Cada passo que dava, cada pensamento aflito era convertido em oração. Senhor, estou cansado, mas confio em Ti. Pai, essa dor me aperta, mas sei que Tu és meu consolo. E foi nesse estilo de oração contínua, simples e honesta que ele começou a experimentar uma paz que o mundo não podia tirar. A oração constante não é formalidade, é relacionamento. Não é fórmula, é fôlego da alma. E quem aprende a orar assim, aprende a viver acima das circunstâncias. O poder da oração constante está em que ela nos transforma mais do que transforma as situações. Às vezes oramos para que Deus mude as coisas, mas Ele está querendo mudar a gente primeiro. Ana orava todos os anos por um filho, mas foi no ano em que ela derramou sua alma diante do Senhor, sem máscaras, que o milagre veio. Não porque ela orou mais bonito, mas porque orou mais profundo. Quando oramos com constância, passamos a ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Passamos a discernir suas respostas, mesmo quando elas vêm em silêncio. E foi assim com João também. Ele orava todos os dias pela restauração da sua família e parecia que nada mudava. Mas um dia, Deus mudou o coração dele primeiro. Tirou a raiva, a mágoa, a ansiedade. E quando isso aconteceu, a reconciliação começou a brotar. A oração constante é semente lançada no tempo de Deus. E quem persiste em orar, verá a colheita. Porque o céu nunca ignora um coração que fala com o Pai todos os dias.
Arrependimento genuíno não é remorso, não é peso de consciência passageiro. É um encontro doloroso e, ao mesmo tempo, libertador com a verdade sobre si mesmo. É quando a alma, finalmente, para de se justificar e começa a confessar. João demorou para entender isso. Por muito tempo, ele pedia perdão como quem cumpre um ritual, mas continuava preso aos mesmos erros. Até que um dia, durante uma madrugada de oração, caiu em prantos. Não pelas consequências do que fez, mas pelo que ele havia se tornado sem Deus. Ali, o Espírito Santo mostrou que arrependimento não é dizer "me perdoa" com os lábios, mas com a vida. É desejar mais a presença de Deus do que a permanência no pecado. E naquele choro sincero, João foi limpo. As palavras que ele dizia já não vinham do medo de ser punido, mas da vergonha de ter ferido o coração do Pai. E é aí que começa a verdadeira transformação, quando o arrependimento deixa de ser uma fuga da culpa e se torna um clamor por santidade. O arrependimento genuíno gera frutos visíveis. Ele muda atitudes, limpa relacionamentos, reescreve histórias. Foi isso que João descobriu nos dias seguintes àquela oração. Ele passou a pedir perdão para as pessoas que havia magoado, não por obrigação religiosa, mas porque o amor de Deus o constrangia. Começou a abrir mão de prazeres antigos que já não combinavam com a nova sede de santidade que queimava dentro dele. Porque quando o arrependimento é verdadeiro, não há como permanecer no mesmo lugar. É como se a graça de Deus desse à alma um novo endereço. Zaqueu, quando teve um encontro real com Jesus, não precisou de imposições. Espontaneamente, ele decidiu devolver o que havia roubado e ir além. E assim é o arrependimento que salva. Ele vai além do sentimento. Ele nos empurra para atitudes que glorificam a Deus. João, agora, não era apenas alguém que chorou pelo pecado. Era alguém que escolheu não mais viver longe da luz. Deus não mede fidelidade apenas nos grandes feitos. Ele observa o coração que o honra mesmo quando ninguém está olhando. João aprendeu isso quando, certa vez, sentiu o impulso de dar seu lugar a uma senhora no ônibus, mesmo estando cansado. Parecia uma coisa simples, mas algo ali o tocou profundamente. Era como se o céu estivesse atento àquele gesto. E estava. Porque as pequenas obediências revelam se o coração está sensível à voz do Espírito. Muitos querem obedecer quando envolve missões grandes, púlpitos e holofotes, mas se esquecem que Deus testa o caráter na rotina, no detalhe, no secreto. João começou a perceber que os momentos em que ele dizia sim a Deus em coisas que ninguém jamais saberia, como desligar um vídeo impróprio, dizer a verdade mesmo com prejuízo, não alimentar uma fofoca, eram momentos de vitória espiritual. E quanto mais ele obedecia nessas pequenas coisas, mais claro ele ouvia a voz de Deus. Essa sensibilidade espiritual foi crescendo dentro de João. Ele percebeu que cada pequena renúncia era uma forma de adoração. E cada escolha por fazer o certo, mesmo sendo difícil, era um altar que ele erguia ao Senhor. Quando lemos sobre Ananias, o discípulo que foi enviado a orar por Saulo, percebemos o quanto obedecer sem entender pode parecer pequeno, mas muda destinos. Obediência pequena em aparência, mas grandiosa em propósito. João passou a viver atento. Começou a enxergar Deus nos detalhes, e isso transformou até o modo como ele arrumava sua casa, tratava os pais, respondia aos colegas. Ele entendeu que obedecer em tudo é caminhar lado a lado com Deus, mesmo quando o mundo não percebe, porque quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E João agora vivia como quem sabia que até os passos mais simples podem ser sagrados. Em momentos de adversidade, é comum que os inimigos se levantem contra nós, seja de forma direta ou disfarçada, como a inveja que corrompe o coração daqueles que não compreendem a obra de Deus em nossas vidas.
Mas, querido amigo, não devemos temer. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso escudo e refúgio. Como está escrito em Salmos 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não apenas nos promete a vitória, mas também a proteção diante das flechas da inveja e da maldade. Lembre-se de que, como Jó, mesmo cercado por acusações falsas e desconfiança, a nossa fidelidade a Deus traz uma vitória ainda maior. Jó não se deixou abalar pelas palavras cruéis e pelas investidas de seus amigos e inimigos. Ao contrário, ele se refugiou na oração e na confiança em Deus. Assim, em sua vida, você também pode orar com fervor, pedindo proteção divina. A oração de proteção pode ser tão simples quanto clamar: Senhor, livra-me dos olhos invejosos, da língua maldosa e de toda a obra das trevas. Em ti encontro a minha força e refúgio. Deus ouve essas orações e, assim como fez com Davi, ele te livrará da mão do inimigo. A restauração de Deus não conhece limites, e sua transformação é capaz de fazer florescer a vida onde antes havia desolação. Você já parou para pensar que, por mais que os desafios da vida tenham tentado te quebrar, Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido? Lembre-se da história de Zaqueu, um homem que, após uma vida de engano e pecados, teve seu coração transformado quando encontrou com Jesus. Em Lucas 19:8, ele se levanta e diz: Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. O encontro com Jesus causou uma mudança radical, não só em seu comportamento, mas também em seu destino. Isso nos mostra que, independentemente de quão longe você tenha ido, Deus é capaz de transformar sua vida completamente. Em 2 Coríntios 5:17, a palavra nos ensina: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não há recordação do passado que possa impedir a obra de Deus em sua vida. Se você sente que está em um momento de fragilidade ou dificuldade, saiba que a restauração está à porta e a transformação que Deus oferece é imediata. O segredo está em se entregar a Ele, confiando que, assim como Ele fez com os discípulos, Ele pode fazer em você, transformar sua fraqueza em força e seu sofrimento em glória. Às vezes, quando as lutas parecem intensas e o peso das dificuldades parece insuportável, é fácil se perguntar se Deus está mesmo conosco. Mas a verdade é que Ele nunca nos abandona, nem nos deixa sozinhos em nossas batalhas. Em Deuteronômio 31:6, Deus nos garante: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Quando você se vê no meio de uma tempestade, pode ter a certeza de que Deus está ao seu lado, guiando, fortalecendo e oferecendo seu consolo. Lembre-se da experiência de Daniel na cova dos leões. Ele não estava sozinho, Deus estava com ele, enviando um anjo para fechar a boca dos leões. Da mesma forma, você pode confiar que, mesmo nas situações mais adversas, a presença de Deus é constante. Talvez você não perceba, mas Ele está ali, na quietude do seu espírito, oferecendo força e sabedoria. Em momentos de crise, procure a oração silenciosa, onde sua alma se comunica diretamente com Deus. E lembre-se de que Ele caminha ao seu lado. Não importa o tamanho da sua luta. Ele não promete que não haverá batalhas, mas promete que sua presença será constante, até o fim. As provas da vida são inevitáveis, mas o que vai determinar nossa vitória não é a ausência de dificuldades, mas a fé inabalável em Deus, que nos sustenta durante cada tribulação.
Jesus, ao falar a Pedro em Lucas 22, 31, 32, disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cegar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mesmo quando as adversidades parecem nos desmoronar, a fé que colocamos em Deus é o que nos mantém firmes. A fé inabalável não é uma fé sem dúvidas, mas uma fé que, apesar das dúvidas, escolhe confiar em Deus. Quando você se depara com provas que parecem insuportáveis, é nesse momento que a verdadeira fé é forjada. A fé verdadeira não é aquela que desiste ao primeiro obstáculo, mas aquela que permanece firme, acreditando que Deus tem um propósito até mesmo nas situações mais desafiadoras. Lembre-se de Abraão, que confiou em Deus mesmo quando foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque. Abraão não entendeu, mas ele obedeceu, e sua fé foi recompensada com uma promessa ainda mais grandiosa. Assim também, quando você enfrenta suas provas, lembre-se, a fé inabalável que você exerce hoje se tornará a base para grandes vitórias amanhã. Há momentos na história em que Deus desperta uma ação profética, um tempo de mudança que marca um novo começo para a sua obra na terra. Esses momentos são como um vento espiritual que sopra para trazer transformação. Em 2 Crônicas 20, 20, vemos o rei Josafá declarar: Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Quando o Espírito de Deus se move, ele prepara os corações para algo novo, algo maior do que o que já experimentamos. O movimento profético de Deus nos convida a viver em expectativa, porque quando ele se move, as coisas nunca mais permanecem as mesmas. Em tempos de mudança, como os que vivemos hoje, é essencial discernir a voz de Deus e se alinhar com seus propósitos. Assim como os profetas de Israel eram enviados para preparar o povo para o que Deus estava prestes a fazer, hoje também temos profetas que, através da palavra, nos chamam a viver de maneira mais profunda, mais comprometida. Esse é um tempo de mudança, onde a antiga maneira de viver dá lugar a um novo mover de Deus. Em Apocalipse 21, 5, Jesus diz: Eis que faço novas todas as coisas. Isso inclui nossas vidas, nossa visão e nossa maneira de ver o mundo. Este é o momento de abraçar a transformação, pois Deus está abrindo portas que antes estavam fechadas e convidando seu povo a viver o novo que Ele preparou. Conclusão. Agora que você ouviu essa poderosa palavra, eu te convido a refletir. Você realmente tem confiado em Deus em todas as áreas da sua vida? Não deixe de compartilhar nos comentários como essa mensagem impactou você e de que forma você pretende aplicar o que aprendeu hoje. Seu testemunho pode ser a chave para a mudança de alguém aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos transformadores como esse. A cada vídeo, vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. E para continuar se fortalecendo, clique no vídeo que aparece agora na tela e descubra mais sobre como viver uma vida plena na presença de Deus. Com todo carinho,